Olá, Aquário, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Enfate. Fatos na mesa, conselhos na ponta da língua sempre. Vamos ver o que a gente tem para comecinho de julho. Bem-vindo, Julho, bem-vindo, aquarianos. Se você veio aqui colher um conselho, uma informação, um direcionamento das cartas, dos oráculos para o seu começo de julho, aquariano, ou para algum aquariano que você está lidando, talvez você encontre suas respostas aqui. Espero que eu consiga alcançar o maior número possível dos espectadores com mensagens que agregam, né, e levam para vocês orientações importantes, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Vamos ver o que o baralho tem para vocês agora no comecinho de julho. Aquário, julho de 2025, tema da mesa, mesa aberta para Aquário, a intuição. Mais uma, por favor. A inveja. Mais uma. Mais uma. Olha, caiu e eu vou deixar. A outra voltou pro deck, então ela fica no deck. A curiosidade. Carta de fundo de deck. Os sonhos. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Acho que sim, né? Os sonhos. Fundo de deck, os sonhos. Eu vou pedir complemento já aqui pro baralho cigano, pra gente não perder tempo. E já falar aqui tudo o que precisa ser falado, entender do que a gente está falando, qual assunto, qual aspecto, mais informações para ficar bem completinho aqui e a gente já disparar de informações e orientações. Aquário, julho de 2025, sobre o que a gente está falando aqui, por gentileza, mais informações. A cegonha. A árvore, mais uma, por favor. Foi. A cruz. Fundo de deck. O coração. Então vamos lá. Para a gente começar aqui, vamos começar aqui do baralho de Delfos, para a gente entender um pouquinho melhor, né? E a primeira carta é sempre a mais importante, pelo menos na minha mesa, tá? Primeira carta que saiu, a intuição, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre você estar no momento de prestar atenção aí no seu interno, né? Ouvir as suas intuições, ouvir aqui, podem chegar através de sonhos, né? As intuições podem vir através de sonhos. Então, a gente pode estar falando aqui sobre você. E a carta seguinte, até vou falar logo, é Aquário. São vocês. Vocês sonhando, vocês intuindo, tá? Vocês aqui tendo, talvez, alguma clareza sobre... Vamos lá, aqui tem a carta de inveja e a carta da curiosidade. Eu acho que a gente está falando aqui... Eu vou falar para dois grupos de aquarianos, tá? O grupo dos aquarianos que percebe que tem alguém na sua vida que está derramando aí algum sentimento de inveja, um olho grande, uma curiosidade aqui muito grande sobre a sua vida, sobre as suas coisas, né, sobre as suas relações. Talvez essa sua intuição ou esse sonho esteja te mostrando alguém aí que leva e traz informação, que fica aí num vai e vem danado na sua vida, que tem uma conexão com você, pode ser algum familiar seu, pode ser uma conexão de muito tempo, e essa pessoa pode estar gerando dificuldades de uma relação difícil entre vocês. No fundo do deck a gente tem um coração, né? No fundo do baralho cigano, que fala sobre os sentimentos, e com a cruz eu acho que são sentimentos complicados, são sentimentos difíceis, são coisas que precisam ser vencidas, coisas que vocês precisam passar por cima, enfim.
Mas eu também posso estar falando aqui com um grupo de aquarianos em que a gente está falando sobre si mesmo, né? Sobre você olhar e intuir o que está acontecendo dentro de você. Por que você está tão curioso, de repente, aqui com a carta da curiosidade? Por que você está querendo ver, enxergar, procurar, saber informações sobre a vida de outra pessoa, né? De repente, essas respostas estão chegando através de sonhos, ou são coisas que vocês querem realizar, ou querem que o outro realize, ou querem saber de realizações do outro. Enfim, essa cegonha, ela fala muito também sobre coisas que são trazidas, e a gente pode estar falando sobre informações, né, por conta aqui da curiosidade. E a árvore com a cruz pode estar falando que isso pode estar te adoecendo, tá? Adoecendo a sua cabeça, adoecendo seu emocional, adoecendo seu coração, né? Principalmente aqui por conta dos sentimentos. Isso pode estar adoecendo você. Depois a gente tem até a carta, né, de você mesmo aqui, Aquário. E aí a gente fica mais alerta por conta disso. Mas vamos procurar saber um pouco mais sobre o que a gente está falando aqui. Eu vou abrir o tarô para entender um pouquinho mais. A gente está falando de uma relação, de uma pessoa, de uma vida que não é a sua. Ou a gente está falando de você mesmo. Tem alguém aí curioso, curiosa. Vamos entender aqui sobre o que é. Me clarifica, por gentileza, a inveja. Caíram muitas cartas, eu vou deixar essa que caiu primeiro. 9 de paus. A curiosidade. A curiosidade. Eram 3 cartas e eu vou aceitar, tá? Rainha de espadas, a temperança e o valete de ouros. Fundo de deck. A lua. Fundo de deck, a lua. Então assim, vamos lá. A gente pediu para clarificar a inveja, certo? Caiu 9 de paus. É sim um sentimento que está te trazendo uma baixa energia, uma energia densa, um cansaço físico, mental, uma negatividade horrorosa, né? Você está cansado, você está machucado, tanto se for para alguém que está transbordando esse sentimento na sua vida, como se for para que você esteja transbordando esse sentimento pela vida de alguém, tá? Tanto faz aqui se é o invejoso que está levando isso para a tua vida, ou você que está levando isso para a vida de alguém por conta de você mesmo ser o invejoso, né? E aí eu pedi para clarificar a curiosidade, saiu a Rainha de Espadas, a Temperança e o Valete de Ouros. Aqui a gente está falando muito sobre o plano mental, né? Aqui a Rainha de Espadas, ela é prática, ela é objetiva, ela é pensante. Então essa curiosidade é muito da mente mesmo, talvez seja muitos pensamentos sobre o que a outra pessoa está fazendo, sobre o que você está fazendo, né, se for de outra pessoa para você. E essa temperança, ela traz uma clareza, né, aqui jogando uma informação, no caso, jogando água de um lado para o outro, a gente está falando aqui sobre a clareza de informações, vamos levar para esse lado, né. E o valete de ouros é um valete, né, é um fofoqueirinho, que traz aqui informações importantes, principalmente na área das finanças e tal, mas eu acho que aqui a gente está falando muito sobre essa questão de energias muito baixas, tá? Que trazem aí uma certa obsessão por conta de pensamentos aqui, de curiosidade, de inveja, ou sonhos que estão chegando para você, que trazem uma mensagem de que essas coisas estão acontecendo na sua vida, essa baixa energia, essa obsessão, essa coisa que está te carregando, espiritualmente falando e emocionalmente falando, porque temos aqui a carta do coração, então a gente também está falando, né, sobre as suas emoções, mas eu acho que isso tudo precisa dar uma equilibrada, você precisa um pouco dar uma equilibrada, tanto se for você quanto se for outra pessoa, tá? E cortar esse tipo de coisa, porque não é legal para você, tá te adoecendo, vai te adoecer. Então, tanto faz aqui, de que lado isso seja,
Isso não está sendo legal. Carta da Lua no final do deck. Ela fala sobre o oculto, ela fala sobre o que está, né, no escuro, que você não está vendo. Ela fala sobre sombras. Então, assim, se a gente está falando de uma outra pessoa jorrando isso na sua vida, a gente está falando que, né, isso está no oculto, essa pessoa está enviando essas coisas para você no oculto. Pode ser uma demanda mental, pode ser, né, uma obsessão. E essas coisas trazem medo, essas coisas trazem baixa energia, essas coisas trazem... elas vêm de desejos ocultos, né, de coisas que as pessoas não querem falar. Então fica ali permeando essas camadas, né, que não são muito legais. E se a gente está falando de você, são coisas do seu lado sombra, tá? Que transbordam em um certo nível de obsessão, de negatividade e que traz uma energia super densa para sua vida. E em vez de enviar isso para outra pessoa, porque, né, o que a gente pensa, o que a gente emana, chega na vida do outro de alguma forma e volta pra gente, tá? Porque tudo que vai volta, não é isso? A famosa lei do retorno. Então isso pode estar voltando para você de uma forma muito negativa, tá bom? Logo depois, a torre, tá bom? Isso é destrutivo, isso é perigoso, isso não é saudável, isso é doentio, isso vai derrubar vai trazer algumas sentenças para a vida de vocês, tá? Tanto faz se for uma outra pessoa, essa pessoa vai ser jogada para fora dessa torre, tá? Isso vai ter um nível de destruição na vida dessa pessoa, mas está respingando na sua, tá bom? Porque traz uma energia densa. E se for você, já tem uma lei do retorno acontecendo e você já está sentindo os efeitos aí dessa sua obsessão. Logo depois tem o 5 de ouros, que é uma carta aqui, ó, de miséria, de problemas, de feridas, tanto faz se for emocional ou não. A gente está falando aqui de necessidades, de carências, né, de perturbações, tá tudo interligado aqui, tá? E o Cavaleiro de Ouros vem depois, trazendo aqui, ó, coisas muito importantes, que demoram muito tempo. Então pode ser que você esteja enfrentando isso há muito tempo, que seja um assunto, uma pessoa, enfim, um fato muito importante para você, né? E que você precisa pensar a respeito. O Mago depois vem trazendo aqui, mais uma vez, pode ser o lado aqui da magia oculta, de demanda mental, de obsessão, falando mais alto, né? Fazendo com que vocês lidem com isso, né? O mago, ele é o que ele quiser. O mago, ele transforma coisas, o mago mexe com magia, o mago envia, mas ele também recebe. E se ele não está pronto para receber de volta, se você envia uma coisa para uma pessoa e você não está pronto para receber de volta, se você não está fortalecido para receber de volta, se você não está ciente que você vai receber de volta, queridos, a queda vem. Então, assim, não vou nem puxar mais, porque só tá tudo aqui muito interligado, tá? E eu vou puxar, na verdade, um conselho com o tarô egípcio para a gente entender melhor sobre esses aspectos. Então, vamos ver qual se você está no grupo 1 aí, vamos dizer, de pessoas que estão recebendo esse tipo de informação, cuidem de vocês, limpeza energética, banhos, né, de ervas, o que vocês acreditarem, gente. Velas para um anjo da guarda, para os seus mentores, para o seu Exu, sua pombagira. Conversa com seu preto velho, acende um cachimbo. Ou você vai na igreja, você vai no culto, ou você conversa com seu pastor. Enfim, se limpa, se reenergiza, reza um salmo, conversa com Deus. Enfim, você precisa de proteção e um caminho mais curto agora com seus mentores, para você poder se proteger, se limpar, se drenar, tá bom? Porque o negócio não tá legal não, tá bom? E para quem tá enviando esse tipo de coisa, a mesma dica segue. Se proteja, se limpe, as coisas retornam pra gente. E se você não tem a responsabilidade de saber que o que você envia vai voltar para você, não faça. Procure tratamento, procure um psicólogo, faça terapia, converse com seus amigos, né? Porque talvez isso seja algo que você precisa enxergar dentro de você mesmo, algo que está mal resolvido, talvez uma conversa resolva as coisas, talvez você precise se reencontrar, ficar um tempo
quieto, sabe? Olhar para dentro de si, para entender por que você está desejando ou querendo esse tipo de coisa. Talvez um assunto delicado, algo que tenha te trazido uma certa revolta. Enfim, são tantos os motivos. Mas o que importa é, a gente quando sente que a gente está emanando coisas que não são tão legais assim, a gente tem que lembrar que essas coisas podem voltar para a gente. E aí a gente tenta mudar os nossos padrões, reconfigurar nosso sistema, vamos dizer assim, e a gente conta com a espiritualidade, com Deus, com os nossos mentores, nossos guias, nossos anjos, para poder proteger a gente tanto dos outros, tanto do que retorna, quanto da gente mesmo, tá? Porque a gente se sabota o tempo todo. Então, mais informações aqui, um conselho para o aquariano que está lidando com esse tipo de situação. Eu vou tirar primeiro para o aquariano que está lidando com uma outra pessoa emanando esse tipo de coisa. Conselho para o aquariano que está lidando com outras pessoas emanando esse tipo de coisa. Saíram 3 cartas e eu vou aceitar. O desassossego, a esperança e a conjectura. Procure saber de onde isso está surgindo. Se você tem uma ideia, né? Se você sabe mais ou menos a possibilidade de que seja alguém, e você deve saber quem, o aquariano que sentiu que foi desse lado, com certeza sabe de quem que eu estou falando, e aí você pega isso, que te traz um desassossego, que está te trazendo um desassossego, né? E aqui, tá vendo que essa imagem aqui, ó, tem um transbordo aqui de águas, um equilíbrio, uma clareza, que vem aqui a partir da sua proteção, da sua sabedoria, das suas emoções sendo clarificadas, vamos dizer assim, da sua proteção, né? A água também é proteção, a água também, né? Você usa água para os banhos, você usa água para botar para o anjo da guarda, para botar do lado de uma oração que está sendo feita, depois você... Água benta. Então, assim, se purifique, se limpe, se proteja, tá? Agora eu vou tirar aqui para o grupo de aquarianos que eu estava falando, que emana esse tipo de coisa. Por favor, já caíram 2, eu vou pegar mais uma. Caíram 3, não vou aceitar, porque eu quero só mais uma, por gentileza. Caíram 2, eu vou aceitar. A incerteza, o inesperado, a ilusão, arte e ciência. Ó, a gente está falando aqui que tudo que está entre o céu e a terra, entre o espiritual e aqui o carnal, as paixões, os desejos, as nossas orações e os nossos atos, sabe? A gente, às vezes, a gente maquia essas coisas, a gente transforma essas coisas em coisas que não são, na verdade. A gente está falando aqui com o segundo grupo, lembra? Mas isso que eu estou sentindo é porque alguém fez isso e me levou... Não, isso é uma ilusão da sua cabeça. Mas eu estou transbordando isso porque eu estou traumatizada, porque eu estou ferida. De novo, ilusão da sua cabeça. Porque a gente precisa se munir de informação e de proteção mental de que quando surgem certos padrões nos nossos comportamentos, né, nas nossas defesas, né, no nosso modo de defesa, vamos dizer assim, a gente tem as nossas próprias reações e elas são nossas, elas não são dos outros. A gente reage de certas formas porque nós temos padrões e nós temos querer e nós temos a nossa própria linha de raciocínio e de vontades, certo? Só que a gente não é para viver, não é para a gente viver numa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, é por isso que a gente trabalha nosso mental, nosso espiritual, nosso psicológico, nossas emoções, a gente vai para o psicólogo, a gente faz terapia, a gente vai na casa de religião que a gente escolher para a gente cuidar e equilibrar todos esses aspectos. Então, aqui tem o inesperado também, que é como se fosse um cupido, sabe? Que tá cego e aponta uma flecha e atinge qualquer pessoa. Ele não tá nem olhando, não tá nem mirando, sabe? Então, aqui são coisas inesperadas que surgem. Aqui tá incertezas. Aqui, ó. Cada um tá indo para um lado, mas um tá olhando para o outro. Sabe? Essa carta é a carta da incerteza. Então ela fala aqui sobre
incerteza e inesperado são coisas, né, muito do nada, né? São coisas que vêm do nada. Uma transformação, um raio, vamos dizer assim, né? Só que aqui a gente está falando de entre o céu e a terra, e o que você maquia das suas emoções e das suas vontades, que chegam de repente, e como que você vai lidar com isso? O inesperado acontece, e aí você lida com isso de uma forma que você vai maquiando as suas emoções. Não é hora mais de maquiar nada, porque a gente está lidando aqui com sentimentos de baixa densidade, de baixa energia, que podem estar trazendo, nossa, estou até gaguejando, gente, que podem estar trazendo até obsessores para perto de você, porque quando a gente está numa baixa vibração, quando a gente está enviando coisas ruins para outras pessoas, é muito comum de que a gente atraia coisas não positivas para o nosso lado, tá? Então, mais uma vez, procura ajuda, se limpa, se protege, reza e tenta entender por que desses seus padrões, tá bom? Que vai dar certo, vai ficar tudo bem, é só você cuidar e olhar para dentro de si, parar de olhar um pouco para o lado e vencer as suas cruzes. Tenha fé, vai dar certo, tá bom? Beijo. Eu voltei, eu pausei o vídeo e eu voltei com a mesa limpa aqui. Por quê? Porque eu me dei conta e eu acho importante. Eu também assisto outros vídeos de outras pessoas que fazem leituras, eu acho o máximo, eu adoro. Sempre me traz uma informação que eu preciso, um baralho que eu preciso, uma opinião sobre uma carta que eu preciso. A gente está sempre estudando, aprendendo e eu amo dividir informação, mas eu também adoro adquirir informação. Né? Eu acho que a gente aprende muito quando a gente está aberto a enxergar o outro, a ouvir a opinião do outro e tudo mais. Então eu lembrei que, poxa, quando eu estou assistindo um vídeo, eu quero saber mais informações sobre a outra pessoa também, né? A gente está falando do aquariano aqui, mas eu trouxe para a mesa uma segunda pessoa, né? Então é legal que a gente saiba um pouco mais da outra pessoa, né? Que eu falei para 2 grupos de aquarianos. O que estava falando sobre si, né, sobre vocês mesmos estarem emanando certas coisas, e um outro que está recebendo de uma outra pessoa. Então, acho justo eu perguntar sobre quem é essa outra pessoa, por que disso tudo, né, e no que isso vai dar. Enfim, então vou pedir mais informações ao baralho cigano sobre quem é essa pessoa da mesa do aquariano de julho de 2025, que está trazendo essa energia de inveja, de demanda mental, enfim. Tá bom? Quem é essa pessoa? Sobre quem a gente está falando nesse aspecto? Vamos lá. Mais informações sobre essa pessoa. Ó, já saiu aqui, primeira, raposa. Mais informações. Quem é essa raposa? Âncora. Jardim. Mais informações. Que tipo de relação é essa? O que aconteceu no passado dessas pessoas, né? Dessa pessoa com o aquariano, para a gente entender melhor essa história, quem é essa pessoa. O que aconteceu entre essa pessoa e o aquariano? O que aconteceu? O baralho tá teimoso, hein? Não quer me dizer não. O que aconteceu entre essa pessoa e o aquariano? Cruz, coração, de novo, mais uma. Mais uma, por gentileza. Já caiu as pedras. Fundo de deck, a chave. Então a gente está falando aqui de uma pessoa que está de olho em vocês. É uma pessoa que talvez tenha tido um sentimento de traição entre vocês, tanto de um para com o outro, enfim, ou vice-versa. Alguém pode estar observando vocês, ou essa pessoa aqui, raposa, né? Ela espera o momento certo para agir, para falar sobre você,
Enfim, eu acho que essa raposa aqui é uma sensação, na verdade, que essa pessoa traz para você de traição, tá? De alguma forma tem uma sensação de traição, que confirma aqui com essa âncora, mas também traz um certo peso nessa história, né? Uma coisa meio densa, né? Como eu tinha falado antes, que traz um peso na vida social de vocês. Talvez tenha sido uma história muito pesada, uma história muito triste que aconteceu e envolveu outras pessoas, porque o jardim ele fala da vida social de outras pessoas, né? E talvez essa pessoa esteja aí magoada com você por alguma coisa, algum sentimento de traição entre vocês e que pesa muito na vida social. Talvez isso tenha respingado na vida social de vocês e que trouxe muita dor, muito sofrimento, né? Essa pessoa está vencendo um castigo, vamos dizer assim, que você deu a ela ou ela deu a você, ou ambos, né? Que mexeu muito com os sentimentos de vocês, que trouxe muitos problemas, muitas pedras no caminho. E essa chave aqui, eu vou puxar até a próxima que vem depois. Ó, chave, pássaros e os ventos, ou as nuvens, né, no baralho original. Encerra aqui, encerrou, não tem comunicação entre vocês, tá? Não tem mais comunicação entre vocês, está fechada a comunicação, mas aqui teve muitas falas, teve fofoca, teve coisas maldosas que foram jogadas ao vento. E isso foi trancado aqui a 7 chaves no caminho de vocês. E essa pessoa, talvez ela faça esse movimento de enviar de volta para você certos sentimentos e pensamentos, ou enviar para você esses sentimentos, né? Porque ela se sente indignada. Uma energia baixa demais, energia sempre densa na relação de vocês, né? Que teve muitas surpresas aí no caminho, uma conexão que foi enraizada, mas que foi desligada e desconectada, com muitas coisas no oculto, muitos segredos, muitas mentiras, muitas traições, muitos desgastes, muita energia densa e baixa aqui, muita negatividade, principalmente na comunicação, no que foi falado, no que foi escrito. Existem mentiras, tá? Que foram faladas, mentiras, principalmente relacionadas a dinheiro, tá bom? Então, essa pessoa falou, ou vocês falaram mal uma da outra, um do outro, enfim. Isso respingou na vida social, mexeu com outras pessoas, trouxe um peso para vocês. A relação foi desligada, então a gente está falando sobre essa pessoa que teve uma relação com você, que vocês não se falam mais e tiveram talvez discussões, brigas, desentendimentos, muita dor e muitas mentiras, tá? E coisas relacionadas a dinheiro. Então, essa é a pessoa que a gente estava falando, que eu quis perguntar no começo do jogo e eu acabei esquecendo. E eu vou pedir aqui um conselho para vocês sobre essa pessoa, tá bom? Para a gente encerrar de vez esse vídeo, que já deve estar bastante longo. Tem gente que não gosta de vídeos longos, mas eu precisei dar uma continuidade aqui, porque eu sei como é importante para vocês que vêm buscar aqui orientação, saber também sobre essa segunda pessoa, tá bom? Conselhos finais sobre essa pessoa, essa outra pessoa e você. Vamos lá. Bem-aventurança, a indiscrição e a vaidade. Olha, essa procura, essa busca pelo outro, né? É mera vaidade. Vaidade sua, vaidade do outro, que precisa ser vencida. Porque os céus, eles veem tudo. Acredite você no que você quiser, né? Mas o que vem de Deus Todo-Poderoso, que vem do céu, tudo observa e tudo cura e tudo muda. Se você tiver a vontade de mudar, se você sair do seu ego, da sua vaidade, isso vale para você como vale para o outro, e parar de olhar para fora, olhar para dentro, porque a cura está dentro de você. Tá? A fundo de deck a gente tem a tranquilidade. Depois disso, se você procurar essa cura,
se proteger, se limpar, tanto faz, qualquer grupo de aquarianos que eu falei aqui, a tranquilidade vem, tá? A beleza dos atos, da purificação, tá bom? Vai virar uma nostalgia. Deixa esse inferno para trás, porque isso não é bom para ninguém, tá bom? É isso, gente. Beijão.